Parou aqui em Fez um Gesto, né? Nós estamos no livro Obreiros da Vida Eterna, da série do André Luiz, pelo Chico Xavier, e eles estão num momento de algumas palestras para que cada um saia para os seus trabalhos, né, na crosta, e tem tido algumas conversações, algumas palestras interessantes aqui, dos mentores mais elevados, né? Deixa eu só ver se subindo um pouco facilita, melhora para a gente. Vamos aqui, vai começar aqui mesmo. Fez um gesto do narrador que se recorda de minudência importante e informou. Encetando nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se, então, o santuário, sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos, como os negociantes buscam mercados. Nossa, essa comparação é forte, né? Mas é necessária, porque é dessa forma mesmo, né, que acontece por aqui. Devemos administrar dons espirituais, como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade de limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. É a troca, né, que normalmente muitos de nós fomos ensinados meio que fazer uma troca, você me dá isso que eu te dou aquilo, né? E o quanto que isso tem que ser combatido, né, e os pensamentos, né, que fazer pensamento, estar em pensamento, em comunhão com o divino, com o alto, de uma forma que não seja de troca, de pedido, e sempre muito mais de gratidão. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Desde aí, foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na câmara de iluminação, onde realizamos nossas preces. Observando, talvez, que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Só uma coisa que eu achei engraçada, né? Porque tem um palestrante com uma elevação espiritual altíssima, né? E capta o pensamento da plateia. Né? Deve ser uma coisa interessante isso. Cremos desnecessário. A diva não pode estar nesse lugar aí. Oi? A diva não pode estar aí nessa plateia, que ela ia ficar com medo. É logo se dedurar, é só isso. Eu não ia gostar mesmo, não, Djaí. Eu pensei isso aqui agora. Tá vendo? O Djaí já captou seu pensamento, Diva. Eu fiquei aqui assim, não gosto disso. Vou contar uma historinha super rápida, só para animar, continuar a animação. A gente conhecia uma médium que era assim, fenomenal, lá em Natal. Era uma amiga do Gustavo, Dígio também conhecia, eu conhecia através deles, e ela captava o que você estava pensando. Então, sempre que ela ia lá em casa, a minha filha mais velha ficava assim, quando passar, dizia assim, quando eu passo do lado da Bia, eu fico assim, lá, 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 para ela não captar o que eu estou pensando. E a gente ficava achando engraçado isso. Ai, deixa eu ver onde eu estou.
Me perdi, mas vamos lá. Invasão de privacidade. Flui Cremos, observando. Ah, tá, cremos, é isso aí. cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos, prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Desejando facilitar-nos a expansão de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixamente um relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tom fraternal. Teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos-nos ainda de algum tempo, considerando o preço de amor que devemos aos que nos orientam do plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos, nem antes, nem depois do horário estabelecido. Estejam prontos, à vontade, estejam prontos, pois à vontade os cooperadores, e fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências. Enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores, e fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, qual o chamavam na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, de turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal, e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Aconselhou-me o fidalgo tratamento e, após as primeiras saudações, perguntou bondoso: é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? De fato, esclareci, é a primeira. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, mas na condição do estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me o concurso e sigo alegremente. Endereçou-me cativante olhar, no qual transparecia satisfação e surpresa, e observou: o trabalho beneficia sempre. Interessado em seus informes... Pode falar. Uma parte aqui, pegando ainda a história que a gente estava brincando ali da história. Assim, quando eu fico vendo isso aí, eu fico imaginando assim, né? Eles estão extremamente envolvidos nisso mesmo, né? Porque há uma... Eu fico imaginando assim, voltando à história do pensar, né? A gente sai eles... Ele estava falando ali do pensamento, do que ele estava pensando, das conversas e tudo. E aí eu fiquei imaginando assim, será que não sai nenhum minuto desse foco, sabe? Porque parece assim, né, que o foco é só esse, né? Eles estão tão envolvidos que não se sai do foco, porque a gente sai do foco o tempo todo, né? A gente está aqui lendo, a gente está ouvindo, mas qualquer coisa a gente, de repente,
pensa, por exemplo, ele fala dessa pessoa que ele vê e que sorri e tal, isso aqui. A primeira pessoa que eu estando numa situação dessa aí, eu virei e falei assim, será que eu conheço ele de outras vidas? Será que não? Sabe, coisas assim, se as pessoas não saem desse foco de trabalho. É por isso que eu fiquei brincando da invasão de privacidade, que é uma coisa que me incomoda, como você falou da sua filha, do tralalá e tudo, porque a gente não fica focado aqui, né? Como mortais, a gente não fica focado 24, o tempo todo no mesmo assunto, né? E dá uma viajada, dá uma saída do pensamento, né? E aí eu fico imaginando isso. Quando eles se encontram, esses espíritos se encontram, eu fico imaginando, será que nenhum deles pensa numa hora dessas assim? Será que foi amigo meu de outra vida? Da onde será que eu conheço eles? Sabe, essas coisas assim. Meio besteira, né? Mas eu pensei nisso agora. Talvez eles pensem sim, Diva. A gente, eu acho que o que os livros não mostram toda a profundidade das coisas, né? Mas assim, tá ali no trabalho para você não desviar o pensamento naquele momento. Mas eu acho que tem outros momentos, né? Nos momentos de confraternização, no momento que está, sei lá, de outras formas, que nem não deve ser só trabalho, trabalho, trabalho. É trabalho bastante. E uma reforma interna também, o tempo todo, né? Pode falar. A gente tem que ter em mente também que esses personagens que a gente vê são, digamos assim, seres que estão no nosso ordem. Então, mesmo que eles tenham já um pouco mais de conhecimento, estejam mais com a mente aberta por estarem do outro lado, eles não devem ser assim tão diferentes de nós como a gente imagina. É aquela história dos livros, né? Que exaltam demais determinados conceitos para que a gente entenda que aquilo é meta. Mas, assim, no ser puro, nenhum deles pode ser assim pode ser tão diferente da gente, porque senão eles não estavam aqui no ordem que a gente vive. Tem que pensar nisso também, né? Então, para responder esse questionamento da Diva, eu diria que sim, é muito provável que eles passem, em algum grau, pelas mesmas distrações e dificuldades que a gente passa, só que assim num outro patamar. Espera aí, gente, só um minuto. Podem continuar aí um pouco a conversa, porque eu acho que meu cachorro se prendeu ali. Só um minutinho, tá? Caramba, João. Pronto, voltei. Vamos lá, vamos continuar aqui. Interessado em seus informes e esclarecimentos, tornei humilde. Seguindo expedições de socorro como aprendiz, tive o ensejo de visitar, por mais de uma vez, 2 antigos e grandes sanatórios de alienados do nosso país, e vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade, nessas casas de purificação e dor. As atividades de enfermagem aí são, ao meu ver, das mais meritórias. Inegavelmente, concordou ele. Peraí. Inegavelmente, concordou ele, prezando-me a atenção. A loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual. E asseguro-lhe
que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. E tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. Sim. Venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes, nesse particular, que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, a providência divina. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos, invariavelmente, uma tragédia iniciada no presente, com a imprevidência dos interessados, ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonioterapia e à eletricidade. Recordei os serviços de assistência a obsidiados que acompanhara atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão, que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Barcelos esboçou significativo gesto e acentuou. É a terrível história viva dos crimes cometidos, em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos, e muita vez ignorados por outros homens, antecedendo os compassos no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defrontam, além do tudo. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados, ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque tem sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas, que tornam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Imprimiu as considerações ligeira pausa e prosseguiu. Entretanto, observo na atualidade, especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referente ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Impressionado com as variações psicológicas de caráteres juvenis, sob minha observação direta, e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo de fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor
Freiberg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema da positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característico da personalidade egressa de experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetam na tela das realizações imediatas. No entanto, pode falar. Quando ele fala aí das rejeições, essas coisas todas, eu acho que então, assim, é como se fôssemos todos, de alguma forma, doentes, né? Assim, de alguma forma, não num quadro de psicose e tudo, mas eu vejo, assim, quase todas as famílias, em quase todos os... tem esses quadros, né? Não tem e é interessante, né? Porque às vezes você pode ter 5 filhos e cada um sente de uma maneira, e quando vão conversar, um se sente rejeitado, o outro tem um sentimento de inferioridade, e é muito forte isso, quando a gente vê, convive mais próximo das pessoas, a gente vai sentindo isso nos grupos familiares, nas pessoas, e isso reflete no trabalho, e sempre a gente vê isso, né? É bem forte. Eu achei essa parte aqui, me chamou muita atenção. Vijaí? Existe uma palavra muito forte e significativa. Olha só o que ele fala aqui. Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver aqui, achar. Eu me perdi aqui, deixa eu ver. Aqui. A subconsciência é de fato, olha só, é de fato, ponto. O porão dilatado de nossas lembranças e repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetam na tela das realizações imediatas. Olha só, está guardado dentro da gente isso que a gente fala daquele HD. Ele fala que emoções é de fato porão dilatado de nossas lembranças, repositório de emoções e desejos. É um HD da nossa vida, até as cores vêm. É uma coisa fantástica, e até agora a gente consegue imaginar isso, é HD, um pendrive que guarda não sei quantas informações. Imagine o nosso que é milenar, pessoal. É uma coisa muito linda, isso só que eu queria falar. É bem interessante isso que eles falam, que ele fala realmente, e do que vocês falaram também, porque aqui ele fala que todos esses complexos, né, complexo de inferioridade, recalque, libido, tudo que caracteriza as tendências do ser humano, ele fala que não é adquirido no espaço de uma existência apenas, mas que vai sendo guardada, como o Jair aí falou, na subconsciência, e vai sendo, e é o porão das lembranças, né, que vai fazendo... constituindo o ser a cada encarnação. Pode falar quem levantou a mão. Justamente isso que você acabou de falar aí, Sânia. Vamos, o que a gente está fazendo todo dia aqui? O exercício de cristandade, o exercício para nos tornarmos bons. Então, quer dizer, vai ser toda essa existência nesse bate aí, e outras, e lá na frente, então a gente vai e sofre a transformação plena. É só isso. Gente, eu me perdi aqui, peraí. Eu me perdi onde está o texto. Eu fui mexer no lugar errado, e aí passou demais, mas está grifado. Mas chega a ser triste às vezes, né? Quando você para pensar, quando você vem de família muito grande e que
de repente as pessoas começam a conversar e tal, e você vai vendo alguns processos que você olha assim, de dores que a pessoa fala e que e que necessariamente você viveu a mesma coisa, mas você não sentiu a mesma dor, né? E isso não bateu igual em você, né? Naquela pessoa, aquilo foi um motivo, de repente, de um recalque da vida toda, de um, de um, de um de uma coisa que marcou a vida toda, e o outro não. E essa frase, sei lá, uma conduta de um pai, de uma mãe, e como que. E aí, isso de que isso vem de outras vidas é muito forte, eu acho, realmente. É muito forte, assim, é bem verdadeiro. Porque se você tem duas pessoas e numa aquilo reverbera de uma forma tão forte e no outro não, é porque deve ter um passado por trás disso, que foi o gatilho, né? Aquela atitude daquele pai, daquela mãe teriam sido o gatilho de outras vidas, né? É verdade. Isso que você está falando, né? Às vezes o que você fala para um determinado filho, você fala igual para o outro, não bate da mesma forma, porque as pessoas vêm já com toda uma condição já um pouco pré-estabelecida, mas que vai fazendo, a vida aqui vai fazendo com que ela vá seguindo alguns caminhos, né? E às vezes você fala de uma mesma forma que pode bater em mim de uma forma tranquila e no meu irmão bate de uma forma devastadora, né? Não achei onde a gente estava, mas como já está dando a hora, não tem problema que a gente já vai trocando e depois eu procuro onde parou, onde que tinha parado. Que está mais para baixo do que isso aqui. Eu tentando mexer na página, eu estando nessa outra página, não vou conseguir nunca, né, também.